Olá, meu nome é Vanina Junqueira e esse é o nosso anexo em que a gente vai trabalhar as 4 habilidades da língua inglesa. Vai ser o writing, que é a escrita, o listening, que é a escuta, o reading, que é a leitura, e o speaking, que é a fala. Então, nesse anexo aqui nós vamos poder trabalhar essas 4 habilidades de forma um pouquinho mais intensa. E agora eu vou colocar para vocês ouvirem uma vez lentamente o áudio referente ao texto dessa lição. Text, verb tenses, lesson 3 simple past, verb to be, my last job interview. On my last job interview, I was so nervous. I was afraid because I was not self-confident. There were so many people in the waiting room, there were pretty women and elegant men. They were all well dressed. The office was very fancy. There were beautiful pictures, nice lamps and modern sofas. I really needed that job because I was unemployed. After 20 minutes, it was my turn. I was very surprised because the interview was very simple and I just needed to answer a few questions. After some time, I was relaxed because it was really easy and I started to feel more confident about myself. 2 days later, they called me to say that I was selected to be the new manager. It was a great surprise to me. Agora eu vou colocar o áudio mais uma vez para você ouvir e ele vai estar mais num ritmo um pouco mais próximo ao normal de uma fala, ao ritmo que uma pessoa vai falar normalmente, sem ser muito lentamente, sem ser muito rapidamente. Text, verb tenses, lesson 3 simple past, verb to be, my last job interview. On my last job interview, I was so nervous. I was afraid because I was not self-confident. There were so many people in the waiting room, there were pretty women and elegant men. They were all well dressed. The office was very fancy. There were beautiful pictures, nice lamps and modern sofas. I really needed that job because I was unemployed. After 20 minutes, it was my turn. I was very surprised because the interview was very simple and I just needed to answer a few questions. After some time, I was relaxed because it was really easy and I started to feel more confident about myself. 2 days later, they called me to say that I was selected to be the new manager. It was a great surprise to me. Segue agora a explicação do texto. Bom, vamos agora então ver o texto da lição 3 do curso de Verb Tenses, que é o verb to be, né? Verb to be no simple past. Seria sobre a minha última entrevista de emprego. Olha só, my last job, você pode falar interview ou interview. Se for americano, interview, a pronúncia, né? Se você também quiser falar interview, não tem problema. Então, my last job interview. Então, a minha última entrevista de emprego. Vamos ver o que aconteceu nessa última entrevista de emprego aqui. On my last job interview, na minha última entrevista de emprego, I was so nervous. Eu estava tão nervosa. Olha só, aqui eu vou traduzir como nervosa porque eu sou mulher, mas poderia dizer nervoso. E quando houver também essa possibilidade de colocar no masculino ou no feminino, eu vou sempre colocar no feminino porque eu estou lendo o texto, tá? Como se fosse eu falando. Bom, então eu estava tão nervosa. Olha só, I was. A partir da lição 3, eu começo a sublinhar as aparições de onde há aqui sobre o tempo verbal que a gente está estudando. Esse tempo verbal que não é o verb to be, no simple past. Então, olha só, was, were. Então, eu comecei a sublinhar. Eu não coloquei isso nas outras duas lições anteriores, na lição 2, porque são tempos verbais um pouco mais simples, e a primeira lição as aparições seriam am, is, are. Então o aluno já está mais acostumado, já viu várias vezes. Quando é também no simple present other verbs, que seria da lição 2, o aluno tem já um pouco de noção também, já viu várias vezes, porque são os verbos mais normais, né? To study, to play, to swim, somente conjugados. Então, fica mais simples. Agora, daqui em diante, eu optei por sublinhar para a gente poder ver onde essas aparições acontecem aqui desse tempo verbal, para a gente visualizar como que a gente utiliza, né, esse tempo verbal que a gente está estudando em cada lição. Bom, então, lembrando que para os pronomes I, he, she e it, nós vamos utilizar was. E para os pronomes we, you, they, nós vamos utilizar were. Quando eu falo you, nesse caso eu estou englobando o singular e o plural. Então, we, you, they, nós vamos utilizar were. Bom, o que vocês têm que lembrar aqui é o seguinte, quando a gente fala I, he, she ou it, são os pronomes, mas eu posso usar nomes próprios, por exemplo, posso falar assim, Mary, e aí eu vou conjugar como que?
Aí eu vou pensar, Mary, se eu quisesse tirar Mary e colocar um desses sujeitos, um desses pronomes, qual pronome seria? Seria she. Então se é she was, é Mary was. Se fosse John, John seria a mesma coisa que usar he, né? He was, então John was. Se eu estivesse falando do John e da Mary, eu vou utilizar were, porque John and Mary não seriam eles, they, então they were. Se eu falar assim, você e eu, seria nós, então we were, né? Nós seria we, então we were. You and I were. Bom, então, vamos seguir. Eu estava tão nervosa. I was afraid. Eu estava com medo. Por quê? Olha só. Because I was not self-confident. Eu não estava, e o que eu poderia ter dito, I wasn't, poderia ter escrito, né? I wasn't, mas eu optei por deixar separadinho, sem ser abreviado, né? Então eu coloquei I was not self-confident. Eu não estava confiante em mim mesma, eu não estava segura. Então, o que eu fiz? Olha só, vamos ver o que aconteceu aqui ao longo da história. There were so many people in the waiting room. Então, havia tantas pessoas na sala de espera. Olha só, quando eu falo there were, você fala assim, parece que eu não vi isso aqui, parece que eu não conheço. É porque é o seguinte, quando a gente tem o there e aqui um verbo to be, nesse caso o verbo to be está conjugado no passado, né? E no plural. Mas o there, com o verbo to be, ele pode ser there is, pode ser there are, e aí eu tô no simple present. Se for there was ou there were, seria no simple past. Então, só explicando melhor sobre isso. O there, com o verbo to be, seja ele is, are, was e were, e você fala, não tem o am, não. Porque não tô falando sobre mim, é sobre haver, que é bem parecido com o existir. Então, se eu falo sobre o verbo haver, eu falo, por exemplo, no português, há uma mesa na sala de estar. Se eu quiser falar que há duas mesas, que existem duas mesas, eu vou dizer, há duas mesas na sala de estar. Da mesma forma, então, há uma mesa, há duas mesas. É aquele H e o A com o acento agudo. Então, há. Esse é o verbo haver conjugado dessa forma. Então, no português eu não mudo, né, para singular ou plural. No inglês eu mudo. Então, além de ter a possibilidade de colocar no simple present ou no simple past, eu posso colocar no singular ou no plural. Por exemplo, se eu falar there is, é o a no sentido, né, no simple present, já ver, né, mas é no simple present no singular. Então, eu quero dizer que há uma mesa, there is a table. Se eu quiser dizer que há duas mesas, there are, aí eu modifico aqui, ó, o verbo to be, ele que é conjugável. There are two tables. Então, há duas mesas. Se eu quiser dizer que havia no passado, there was, se for singular, se for uma mesa só, there was one table. Se eu quiser dizer que havia 4 mesas, there were, que é o plural, there were 4 tables. Então, assim que a gente utiliza a conjugação desse there, mais o verbo to be, que seria o verbo haver. Então, there were so many people in the waiting room. Então, havia tantas pessoas aqui, ó, in the waiting room, na sala de espera. There were pretty women and elegant men. Então, havia mulheres lindas e homens elegantes. Olha só, pretty women, ó, o adjetivo vem antes do substantivo. E aqui também, elegant man. Então, e aqui só lembrando que se fosse woman, olha a pronúncia, woman, seria singular, mas é women. Então, a pronúncia é women, do plural. E o man, aqui também, aqui muda o a de a pro, né, man, se for singular, e man, se for plural. Então, muda aqui de A para E e aqui de A para E também. Então, aqui a gente está falando de plural, women e man. Então, there were pretty women, havia mulheres lindas e homens elegantes. They were all well dressed. Então, eles estavam todos bem vestidos. Well dressed, bem vestidos. The office was very fancy. Olha o fancy de novo, chique, né? Então, o escritório era muito chique. Então, olha só, parece que eu escutei, Vanina, você falar the office e não the, né? O que é isso? Bom, quando eu utilizo o artigo the, ele pode ser o, a, os, as, depende do que vem, né, na frente dele. Nesse caso, o meu som aqui é um som vocálico. O primeiro som que eu escuto é de uma vogal, office, então é the. A pronúncia muda para i, the office. Se fosse airplane, the airplane. Apple, the apple. Agora, se for um som consonantal, por exemplo, pen, computer, the pen. Então, fica dessa forma. The office was very fancy. O escritório era muito chique. There were, ou o verbo haver de novo, there were beautiful pictures. Então, havia quadros bonitos, nice lamps, luminárias legais,
and modern sofas e sofás modernos. I really needed that job. Então eu realmente precisava daquele emprego. Por quê? Olha só. Because I was unemployed. Então porque eu estava desempregada. After 20 minutes, depois de 20 minutos, it was my turn. Era minha vez. O que aconteceu? Vamos ver aqui. I was very surprised because the interview was very simple. Então, eu estava muito surpresa, eu fiquei muito surpresa. Por quê? Porque a entrevista foi muito simples. And I just needed to answer a few questions. Então, eu só precisava responder algumas questões. Então, a entrevista foi muito simples. Foram só algumas questões, né, que eu tinha que responder. After some time, após algum tempo, I was relaxed. Eu estava relaxada. Eu fiquei relaxada, eu fiquei mais tranquila, né? Por quê? Because it was really easy. Porque foi muito fácil. And I started to feel more confident. Então, eu comecei a sentir mais confiante, mais segura sobre mim mesma. Então, I started to feel more confident about myself. Então, vamos ver aqui até então. Na minha última entrevista de emprego, eu estava tão nervosa, eu estava com medo porque eu não estava segura de mim mesma. Havia muitas pessoas na sala de espera. Havia mulheres lindas e homens elegantes. Eles estavam todos bem vestidos. O escritório era muito chique. Havia quadros bonitos, luminárias legais, sofás modernos. Eu realmente precisava daquele emprego, porque eu estava desempregada. Depois de 20 minutos, chegou a minha vez. I was very surprised. Eu estava muito surpresa, porque a entrevista foi muito simples e eu só precisei responder algumas questões. I just needed to answer a few questions. E aqui, depois de algum tempo, eu estava relaxada, eu estava mais tranquila, porque foi muito fácil. A entrevista, né, foi muito fácil. E eu comecei a sentir mais segura, mais confiante sobre mim mesma. 2 days later, então 2 dias depois, vamos ver o que aconteceu 2 dias depois? They called me to say that I was selected. Então, eles me ligaram para dizer que eu fui selecionada. To be the new manager, para ser a nova gerente. Então, it was a great surprise to me. Então, foi uma ótima surpresa para mim. Foi uma grande surpresa, na verdade, para mim. Então, esse é o nosso texto da lição 3, em que a gente trabalha o verbo to be no simple past. E agora eu vou colocar mais 2 vezes o áudio, vai estar no ritmo lento, para que você consiga associar o que foi dito na explicação sobre o que o texto quer dizer e também associar com a pronúncia, né, que você vai vendo desse texto, os links entre as palavras. Então, de forma geral, vai estar mais lento para que você consiga apreender tanto o significado quanto a pronúncia do texto. Text verb tenses, lesson 3 simple past, verb to be, my last job interview. On my last job interview, I was so nervous. I was afraid because I was not self-confident. There were so many people in the waiting room. There were pretty women and elegant men. They were all well dressed. The office was very fancy. There were beautiful pictures, nice lamps, and modern sofas. I really needed that job because I was unemployed. After 20 minutes, it was my turn. I was very surprised because the interview was very simple and I just needed to answer a few questions. After some time, I was relaxed because it was really easy and I started to feel more confident about myself. 2 days later, they called me to say that I was selected to be the new manager. It was a great surprise to me. Text verb tenses, lesson 3 simple past, verb to be, my last job interview. On my last job interview, I was so nervous. I was afraid because I was not self-confident. There were so many people in the waiting room. There were pretty women and elegant men. They were all well dressed. The office was very fancy. There were beautiful pictures, nice lamps, and modern sofas. I really needed that job because I was unemployed. After 20 minutes, it was my turn. I was very surprised because the interview was very simple and I just needed to answer a few questions.
After some time, I was relaxed because it was really easy and I started to feel more confident about myself. 2 days later, they called me to say that I was selected to be the new manager. It was a great surprise to me. Agora eu vou colocar o áudio mais uma vez para você ouvir e ele vai estar mais num ritmo um pouco mais próximo ao normal de uma fala, ao ritmo que uma pessoa vai falar normalmente, sem ser muito lentamente, sem ser muito rapidamente. Text verb tenses, lesson 3 simple past, verb to be, my last job interview. On my last job interview, I was so nervous. I was afraid because I was not self-confident. There were so many people in the waiting room, there were pretty women and elegant men. They were all well dressed. The office was very fancy. There were beautiful pictures, nice lamps and modern sofas. I really needed that job because I was unemployed. After 20 minutes, it was my turn. I was very surprised because the interview was very simple and I just needed to answer a few questions. After some time, I was relaxed because it was really easy and I started to feel more confident about myself. 2 days later, they called me to say that I was selected to be the new manager. It was a great surprise to me. E agora para você transcrever, ou seja, para você escutar o que o áudio está dizendo sobre o texto, mas agora o texto não vai aparecer mais para você. Então, escutando o áudio e tentando escrever o que você entende do que o áudio está dizendo. Vai ser necessário que você vá pausando o áudio, porque você vai precisar escrever. Então, de repente, a cada frase você pode pausar e escrever o que entendeu. Escuta mais um pouquinho, pausa e escreve o que entendeu. Então, essa é a transcrição do texto. Text verb tenses, lesson 3 simple past, verb to be, my last job interview. On my last job interview, I was so nervous. I was afraid because I was not self-confident. There were so many people in the waiting room, there were pretty women and elegant men. They were all well dressed. The office was very fancy. There were beautiful pictures, nice lamps and modern sofas. I really needed that job because I was unemployed. After 20 minutes, it was my turn. I was very surprised because the interview was very simple and I just needed to answer a few questions. After some time, I was relaxed because it was really easy and I started to feel more confident about myself. 2 days later, they called me to say that I was selected to be the new manager. It was a great surprise to me. Agora eu vou colocar para você o texto pausado na tela sem que você escute o áudio, porque agora você vai ler o texto. Então eu peço que leia por 3 vezes. Eu vou deixar pausado somente por alguns segundos, vou deixar o texto somente por alguns segundos na tela. Peço que vocês façam uma pausa no vídeo para que você veja o texto e tome o tempo que for necessário para poder fazer a sua leitura. Então serão 3 vezes essa leitura. E se você puder, grave você lendo para que você escute depois e veja se está semelhante com o que você ouviu nas outras vezes que eu coloquei o áudio sobre o texto para você. Bom, e agora chegou a hora de trabalhar o speaking, que é a fala, a conversação. Eu peço então que você grave um áudio, pode ser um áudio ou um vídeo para que você escute ou assista depois, sobre algum tema. Você vai escolher o tema, vai ser relacionado ao tempo verbal que você vai ter assistido da aula, né? Então você assiste uma aula e aí quando você vier fazer esse áudio vai ser referente a esse tempo verbal. Claro que você pode utilizar outros, mas só para ter o foco nesse tempo verbal, para realmente praticar e entender bem cada tempo verbal. Bom, esse áudio ou esse vídeo aqui para que você depois assista e veja, né, o que você produziu, esse material que você produziu de fala. A fala é muito importante para a comunicação, então essa é uma parte extremamente importante. Então,
Quanto maior o texto, mais vocês vão praticar. O texto que você vai criar. Não precisa escrever antes, somente coloque a câmera e comece a falar. Se você não se sentir muito à vontade com isso, pode sim escrever e depois falar. Mas se você conseguir falar sem a escrita, vai ser mais natural. Tente falar sobre o seu dia a dia, sobre as coisas que você tem de planos para o futuro, que você tem feito recentemente, para utilizar cada tempo verbal. Então, fica a seu critério o assunto. Eu normalmente sugiro que, né, que a gente fale sobre a gente mesmo, porque fica mais fácil, a gente sabe o que a gente pensa, o que a gente almeja. Então, mas o assunto é livre. Vamos lá? Parabéns por ter concluído todas as etapas. Agora, eu peço que se você tiver tempo, se tiver um pouco de dinheiro para investir na parte de fala, não deixem de olhar esses aplicativos que eu falei, o Cambly, que segue aqui o jeito, com a forma como escreve, e o iTalki. São dois aplicativos de fala, de conversação. Você contrata um professor e aquele professor fica à sua disposição. Você pode escolher se você quer esse professor nativo, né? Eu sugeriria que pegasse um nativo para que vocês comecem a acostumar com outras pronúncias. E tentem não repetir o professor. Pegue, se você puder, pelo menos uma aula com um professor após cada aula de verb tense, vai ser melhor ainda. Você vai poder aproveitar muito mais e pedir para ele trabalhar focar em cada tempo verbal com você na hora de fazer essa conversação. Lembrando que essa aula, tente não usar, pensar que ele aplique gramática ou conteúdos específicos de outras coisas. Foque no tempo verbal que você está assistindo e peça para ele fazer perguntas, puxar a conversação sobre isso. Bom, se você não tiver essa condição de fazer essas aulas, fale com um amigo que já fale inglês, que já tenha mais fluência, para que ele possa comunicar com você. Mande áudios ou faça uma ligação. Tente utilizar ao máximo a parte de conversação. Caso você também não consiga, não tenha esse amigo aí para fazer isso com você, fale em frente ao espelho, fale enquanto estiver tomando banho. Você vê o que depende de você? Depende de você chegar nessa fluência. Então, assim, vocês têm 3 possibilidades. Se nenhuma das 2 primeiras, se você tiver acesso, tiver condições, essa parte de falar com o espelho, falar em frente ao espelho, né? Falar consigo mesmo quando toma banho, falando sobre você mesmo, sobre coisas do dia a dia, coisas que você almeja, enfim, no geral, o inglês, com certeza a fluência vai vir de forma mais rápida. Bom, então é isso. Esse verb tense foi concluído. Espero você na próxima aula.